A filosofia surge na Grécia em um ambiente em que o mito e a mitologia comandavam o pensamento das pessoas, né? As pessoas tinham a mitologia como uma religião e as narrativas sagradas era o que explicava o mundo, explicava os fenômenos naturais. Então, as interpretações das ações dos deuses eram que diziam, por exemplo, se um raio caía, era porque Zeus estava com raiva, jogou um raio. Se a maré estava alta, então foi Poseidon que fez a maré ficar. E todas as estações do ano, tudo tinha ligação com os deuses e com a religião. E a transmissão cultural era basicamente oral, tinham os poetas e também se começou a escrever a Odisseia, a Ilíada, e esses foram livros compilados e escritos por Homero. Também teve a Teogonia de Hesíodo. E basicamente a mitologia e esses textos falavam da origem do cosmos, e cosmos no sentido de ordem. Então, as estrelas, tudo tinha a ver com o cosmos, os planetas, e tudo isso estava nesse imaginário da mitologia. Então, tudo existia dependente da vontade dos deuses. E a transição dali do mito para o logos, e aí logos no sentido de razão, de explicação mais racional, de argumentos, já começa ali no século VI a.C., um pouco antes, mas ali começa a se evidenciar, onde os primeiros filósofos começaram a tentar explicar o mundo por princípios naturais e não por princípios mitológicos ou religiosos. Então, Tales de Mileto, que dizia que o princípio de tudo, arqué, era a água. Anaximandro considerava o indeterminado. O Heráclito falava do logos e do fluxo universal. Então, tivemos uma mudança de narrativas sagradas para uma investigação mais racional das coisas e com base em observações e na razão. E a razão que nós temos hoje, a lógica que nós temos hoje, ela vem muito daí. Em vários povos não era assim. Então nós fomos muito influenciados por esse pensamento grego que surge aí. E as cidades-estado, as polis gregas, tinham uma comunidade política autônoma. Por exemplo, Atenas, que era a cidade de Sócrates, de Platão. Tinha a cidade de Esparta, que é uma cidade famosa, que nos filmes como 300 se passa aquelas guerras com soldados muito corajosos, muito bravos, muito bem treinados. Tinha a cidade de Mileto, de Éfeso. E essas cidades tinham características como vida pública intensa, tinham discussões sobre política, oriundas de uma liberdade que os gregos tinham, que outros povos não tinham. Povos que viviam sobre uma monarquia muito forte não tinham essa liberdade para falar sobre política. Então, debates e assembleias eram comuns e muitas leis eram discutidas publicamente. Então isso criou esse ambiente que permitiu a argumentação, permitiu a persuasão, e aí nasce essa discussão pública e racional,
esse ambiente favorece muito o surgimento ali da filosofia. Então, nessa época do século VIII ao século VI a.C., os gregos começam a expandir muito ali o comércio marítimo, a colonização do Mediterrâneo e também o contato com outros povos. Então tiveram contato com o Egito, com a Mesopotâmia, com a Fenícia, com a Pérsia, e muitas delas já tinham alguns estudos em várias áreas incipientes, muito iniciais, como matemática, tinha um início da matemática, e que a filosofia, os filósofos começaram a aprofundar todos esses estudos, a astronomia, a matemática, a geometria, a navegação. E então os gregos desenvolvem muito isso. E aí nós temos a physis, né, o estudo da natureza, que também foi bastante desenvolvido por esses filósofos. E basicamente a argumentação racional então surge como uma invenção grega, né? Porque isso não existia em outros povos e em outros momentos anteriores a eles. Então, perceber também a ordem, o cosmos, né? No universo se torna algo relevante para esses primeiros filósofos. Então, sair do caos e começar a encontrar leis naturais se torna algo que começa a ser possível a partir dali. Então, depois nós vamos aprofundar aí o início aí da filosofia. E esse aí é uma breve introdução, tá?